Olá, boa noite. Está começando o Jornal da Sete. Na edição de hoje nós vamos falar sobre microempreendedor individual. É um estilo de ocupação que tem crescido muito em Minas Gerais, principalmente em tempos de crise em que o número de desempregados chega a 13 milhões do país. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Fernanda Silva, que é analista técnica do Sebrae. Fernanda, boa noite. Vamos começar falando o básico. O que é o microempreendedor individual? Boa noite a todos, boa noite, Igor. Primeiramente, o microempreendedor individual é uma figura jurídica que foi criada em 2009 com a finalidade de tirar aqueles empreendedores que trabalham de maneira informal dentro de casa. Então, através do MEI, ele consegue realizar recolhimentos tributários e também contributivos em relação ao INSS. E como fazer para se tornar um MEI? Para se tornar um MEI, o microempreendedor individual ele tem que acessar o site do governo, que é o portaldoempreendedor.gov.br. Nesse site, ele vai passar as informações pessoais dele e também o local de trabalho e qual é a atividade. É muito importante nesse momento, antes dele realizar essa abertura no site, que ele procure a prefeitura, porque a prefeitura vai conseguir fazer a análise como se fosse uma consulta de viabilidade do negócio antes que ele abra a empresa. Essa consulta de viabilidade, ela vai em relação ao espaço, ao sucesso do negócio? Ao endereço, se a atividade ela pode ser realizada naquele local ou não, se o município tem alguma lei específica que há alguma proibição sobre aquela atividade. Então, por isso que ele precisa fazer essa consulta de viabilidade. Aqui em Governador Valadares, a gente tem a opção da Sala Mineira do Empreendedor, onde o pequeno empreendedor pode ir até a Sala Mineira para buscar mais informações sobre a atividade dele. E quem pode ser o MEI, o microempreendedor individual? O MEI pode ser uma costureira, uma cabeleireira, manicure, pedicure, pedreiro. Tem várias atividades que são permitidas ao MEI e normalmente são atividades que acontecem de maneira informal. Vocês do Sebrae atendem um microempreendedor individual. Como é que funciona esse atendimento, essa consulta? Tá. Em relação ao microempreendedor individual, se o cliente tiver algum problema na parte de gestão, finanças, marketing, ele pode entrar em contato com o Sebrae, aqui de Governador Valadares, para poder estar agendando um horário de atendimento. Eu não abri o MEI ainda. O Sebrae pode me auxiliar em algum processo? Sim. A gente pode, antes de fazer a abertura desse negócio, avaliar se é viável ou não o negócio dele em relação à atividade. Por exemplo, a gente pode fazer uma primeira análise e depois a gente vai encaminhar ele para a Sala Mineira. Um servidor público, por exemplo, pode abrir MEI? Como é que funciona essa situação? O servidor público ele tem que tomar muito cuidado, porque tem um estatuto que rege essa relação de trabalho dele com o município, com a prefeitura. A maioria dos estatutos tende a falar que não pode ter uma empresa, ter uma sociedade. Então, a gente indica que esse funcionário público, ele veja, na verdade, né, o estatuto dele para poder verificar se pode ou não ter empresa. Existe algum outro caso que a pessoa não possa ser MEI? Sim. Na verdade, tem quando ele está recebendo algum benefício previdenciário, auxílio-doença, por exemplo, é uma das opções. Se ele estiver recebendo auxílio-doença e realizar a abertura do MEI, ele vai perder esse benefício. Quando ele também é aposentado por invalidez, é uma outra possibilidade. Se ele está aposentado, como ele vai realizar alguma atividade, ele não pode. E se ele estiver recebendo um benefício eu fui mandado embora, por exemplo. Eu estou recebendo um benefício, se ele, neste momento, realizar a abertura, ele vai perder o benefício dele. Do seguro-desemprego. Porque, Fernanda, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas a gente vai para o intervalo agora. Okay. Jornal da Sete volta já.